Eu me chamo Graziele. Talvez você já tenha me visto aí na televisão alguma vez na vida, porque eu não apareço. E faço questão de não aparecer. Mas eu vou fazer 30 anos de comunidade. Em janeiro, eu completo 30 anos que eu deixei a minha casa, deixei a minha família. Eu era uma jovem de 18 anos, não é? Vim para a Canção Nova, sou do Paraná. Quero mandar um abraço para os meus conterrâneos de Maringá. Eu sou de Maringá, mas vivi muitos anos também em Londrina, então meu abraço a Londrina também. Não é? E eu saí de lá com 18 anos, participava de uma paróquia salesiana naquela época, de Nossa Senhora Auxiliadora. Fazia parte de um grupo de jovens que nós tínhamos começado e que até hoje existe, esse grupo. É o Dom Bosco Júnior, lá em Londrina, né? E vim para a Canção Nova. A Canção Nova não tinha nada, tinha nada. Tinha, como o diácono Nelsinho sempre conta, aquele vale ali, aquele brejo, né? Era uma terreiro só, era só terra, não é? A lanchonete era feita de madeira, igual aquelas barraquinhas de festa junina nas nossas paróquias, era a nossa lanchonete. Né? Tinha um quiosquezinho, né? Tudo muito simples, uma verdadeira Belém, não é? E eu vim assim, seguindo a estrela da minha vocação. Vim seguindo o sonho de entregar minha vida para Deus. E no próximo ano, em janeiro, eu completo 30 anos que eu cheguei até aqui. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, de certa forma, é uma profecia, né? Porque Jesus também começou a sua vida pública com 30 anos. Então, eu estou seguindo os passos do Mestre, né? Com 30 anos, estou fazendo minha primeira pregação num acampamento de oração. Então, por aí, graças a Deus, já dá para ver que eu estou seguindo os passos de Jesus. Mas eu também quero fazer memória hoje desse lugar. Enquanto nós rezávamos, eu ficava me lembrando, fazendo memória, de onde eu estava há 11 anos atrás, exatamente neste horário, quando havia neste lugar uma multidão de pessoas que tomava todo esse espaço. Padre Jonas, ali no altar. Aqui, nesses primeiros bancos, a irmã Patrícia, que foi a irmã que teve essa inspiração desse mosaico do Pai das Misericórdias. E nós estávamos aqui todos reunidos, fazendo a dedicação desse santuário, exatamente nesse horário. E eu me recordava que eu chegava exatamente nesse horário de uma missão. Estava chegando mesmo, chegando do aeroporto, literalmente chegando, desembarcando de uma missão na Terra Santa. Eu tinha passado 1 ano na Terra Santa e eu estava chegando justamente no horário da missa de dedicação do Santuário do Pai das Misericórdias. Gente, nada dessas coisas que acontecem em nossa vida, elas podem passar por nós despercebido. O povo de Deus, povo escolhido, sempre fez memória. Até hoje, o povo judeu, eu morei lá na Terra Santa, eu posso dizer com propriedade, eles fazem memória da história de salvação, não é? E é sobre isso também que eu vou falar um pouco, porque nós somos esse povo que o Senhor separou. Nós somos um povo escolhido.
Nós somos um povo eleito. Nós não somos um povo que escolheu a Deus. Não. Se você está aqui hoje, se você está aí me acompanhando, eu não sei de onde você está me acompanhando. Pode ser que você esteja num hospital, como muitas vezes eu estive durante o meu tratamento do câncer. Pode ser que você esteja até mesmo na sua casa, com uma enfermidade, ou passando por uma situação difícil na sua família. Pode ser que você esteja no seu trabalho, com o foninho de ouvido, mesmo em meio a tantas tarefas, tentando acompanhar e sintonizar o seu coração em Deus. Pode ser que você esteja dirigindo, pode ser que você esteja dentro de casa, preparando os afazeres de casa. Pode ser que você esteja no seu escritório, eu não sei. Pode ser que você acompanhe essa pregação daqui a alguns anos pela internet. Mas saiba que não foi você que correu atrás de Deus. Foi Deus que te amou primeiro. Ele sempre te amou. Ele te escolheu, mesmo quando ninguém podia imaginar que você iria nascer. Ele já tinha te escolhido. E nós somos esse povo, essa família que pertence a Deus. O Senhor, Ele não olha para nós como uma multidão. Deus, Ele não olha para nós como uma família. Ele olha para você de forma pessoal. Mas nós não fomos feitos para viver isolados. Nós fomos feitos para viver em família. E nós, quando vivemos em família, nós encontramos toda a força, toda a sabedoria, todo o discernimento necessário para enfrentar justamente isso que o Jorge estava falando aqui antes da gente começar. Então, esse é o primeiro segredo que eu quero falar para você. O primeiro segredo que eu quero falar para você. Não queira viver nesse tempo, nesse mundo, e nessa situação concreta que você esteja passando sozinho. Sozinho você realmente não vai aguentar. Sozinho eu já falo para você, é morte certa. Você vai deixar a sua fé. Porque Deus não nos fez para viver sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Aquilo que às vezes eu não consigo enfrentar, é o meu irmão que vai me sustentar. Deus através do meu irmão. Nós vivemos no tempo de que Deus continua vindo. Ele vem todos os dias, mas Ele vem através do irmão, através de alguém. Ele se manifesta na sua vida. Pode ser que seja através até mesmo de uma pessoa simples, um doente. Eu não sei como que o Senhor, Ele está vindo na sua vida. Pode ser que seja dentro da sua casa. Com alguém que esteja dentro da sua casa, Deus está, o próprio Jesus está se manifestando a você. Mas não abandone, não vire as costas para esse Jesus que vem. Porque é com esse Jesus, seja Ele chagado, seja Ele glorioso, forte, ressuscitado, seja Ele um bebê frágil, dependente de você, porque às vezes um idoso, um doente, ele se torna um bebê, não é assim? Se torna um bebê. Pode ser que Jesus, bebê, através dessa pessoa, ela esteja vindo hoje na sua vida, de forma muito concreta. E o que você está fazendo com esse Jesus?
Nós estamos vivendo no tempo do Natal. E essa semana passada, quando eu estive em São Paulo, fazendo os exames que eu preciso fazer de acompanhamento, porque eu tive um câncer na língua e eu estou ainda em acompanhamento. Eu falei assim, eu vou comprar algum enfeite para minha casa lá. Eu moro com a minha mãe, e aí eu falei, eu vou comprar algum enfeite de Natal. Gente do céu, foi difícil encontrar um anjinho, porque só encontrava Papai Noel. Eu falava assim, ele tem Papai Noel verde, azul, amarelo, rosa, preto, vermelho, branco. Tem Papai Noel de todas as cores. Tem duende, tem soldadinho, tem uns trem que eu falei assim, gente, não tem nada a ver. Tem rena, do nariz vermelho, do nariz azul, amarelo. Tem tudo que é tipo de coisa. Mas, às vezes, você encontra um presépio desse tamanhozinho assim, com o menino Jesus, Maria e José, que é o olho da cara também, né? Mesmo sendo pequenininho, caro pra caramba. E eu falei assim, realmente, nós vivemos numa sociedade sem Deus. Sem Deus. Não é? E aí, aí a gente começa a ver, Jesus, Ele está vindo na sua casa. Você manifesta essa presença de Jesus em quem chega na sua casa? Porque assim, Papai Noel é muito bonito, laço de fita, guirlanda, bolinha de Natal, tudo isso é lindo, eu acho lindo. Mas e Jesus? Aonde está Jesus nessa história toda, dentro da sua casa? Quando nós, São Bernardo de Claraval, é um dos santos da igreja, um dos grandes santos da igreja, em que ele fala em que existem 3 vindas de Jesus. Aí você fala, meu Deus do céu, eu achava que era só uma, agora eu fiquei sabendo que são 2, e agora essa mocinha aí vem dizer que são 3. Não é? Como assim? A primeira vinda de Jesus é aquela vinda que nós conhecemos, em que Jesus veio na carne e assumiu a nossa fraqueza humana. Não é? E primeiro é sobre essa que eu quero falar. A segunda vinda a gente já está ouvindo falar, sobre a parousia, Jesus que virá em glória e majestade. Mas existe também uma terceira vinda, que na verdade é uma vinda intermediária. É a vinda que nós vivemos agora, que é em espírito e em poder. Mas eu quero começar falando da primeira vinda. Quando Jesus veio e em carne e assumiu a nossa humanidade, a nossa fraqueza, na verdade, muitos não acolheram Jesus. O povo escolhido, como eu disse, o povo da primeira aliança, o povo que o Senhor escolheu e consagrou para si, o povo que o Senhor separou para si, o povo que o Senhor amou e disse, esse é o meu povo. Não é? Esse povo, eles muitas vezes se rebelaram contra Deus, assim como nós. A história do povo de Deus é a nossa própria história. Deus nos escolhe, Deus nos ama, mas muitas vezes a gente vai colocando outras coisas no lugar de Deus. É igual a história do Natal. Eu não compro um presépinho, não acho muito caro um presépinho, mas eu quero uma árvore de Natal bem grande, 2 metros, toda
decorada, bem linda na minha sala, não é? Eu coloco Papai Noel pendurado na janela da minha casa, não é? E eu tenho lá um presépio bem pequenininho no cantinho da minha sala, porque eu sou cristã, não é? E é assim. São nas pequenas coisas que nós vamos colocando outras coisas no lugar de Deus. Eu deixo de participar da novena de Natal, porque eu tenho muitos compromissos no final do ano, e eu não tenho condições de tirar um tempinho para participar da novena de Natal. Eu não me confesso, porque não dá tempo. Eu tenho tanta coisa para arrumar, é ceia de Natal, os parentes em casa, eu vou viajar, eu quero ir para a praia, eu quero, sei lá, tirar um final de semana de folga. E chegou o Natal, eu nem me confessei, nem me preparei para receber Jesus. E aí vai. A gente vai colocando coisas no lugar de Deus na nossa vida e a gente não vai nem percebendo. Quando a gente vê, nós estamos vivendo como aquele povo vivia. Comum, de todo mundo, esquecendo de que ele era um povo eleito, de que ele era um povo escolhido. Mas, quando o anjo anunciou a Maria que ela iria conceber, Deus iria se fazer carne, lá em Nazaré, onde o Verbo se fez carne, o anjo disse assim a Maria: conceberás e darás à luz a um filho, e ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Filho do Altíssimo era o nome dado aos reis daquela época. Os reis já recebiam o nome de Filho do Altíssimo. Então Maria sabia que aquele que ela estava concebendo seria um grande rei, seria o Messias. Os reis daquela época, eles eram ungidos para governar. A autoridade era dada aos reis por Deus. Por quê? Porque antes dos reis não existia o povo escolhido, o povo eleito, o povo que Deus formou e fez com esse povo uma aliança de amor lá no Monte Sinai. Não precisava de reis. Deus ia à frente deles. Mas eles foram colocando outras coisas no lugar de Deus. Eles foram criando necessidades, eles foram reclamando das coisas que eles nos encontravam no deserto. Eles foram criando tanto problema que chegou um ponto que eles falaram: a gente quer um rei para governar a gente. A gente precisa de alguém para dizer para a gente o que a gente tem que fazer, porque a gente está se perdendo. Olha como nós vivemos essa realidade no mundo de hoje. E aí Deus escolheu um rei, Davi, não é? E Deus ungiu esse rei, não é? Só que os reis começaram também a não dar certo. Os reis acabaram se tornando fonte de corrupção. Por quê? Porque daí começou a criar uma disputa, e começaram a não aceitar o que o rei dizia, e aí precisou criar os juízes, e também os juízes também já não resolviam o problema, e acabou que essa história não deu certo. E aí, Israel, foi quando Deus prometeu a Israel que iria enviar o Messias. E o Messias era, o que significa Messias? Ungido de Deus. Todo rei era um Messias, era ungido de Deus. Por isso, quando Deus prometeu o verdadeiro Messias, o verdadeiro ungido, Israel então ficou esperando esse rei. E eles imaginavam que esse rei seria como os outros reis, mas poderoso. Poderoso a ponto de não ter inimigo nenhum, problema nenhum. Ele viria
com o cajado da autoridade, ele iria colocar ordem sobre todas as coisas, ele iria defender Israel, ele iria resolver os problemas econômicos de Israel. E olha bem como nós hoje muitas vezes esperamos que o rei, o Messias, faça o mesmo na nossa vida. A gente acha que quando Jesus vem, vai acabar os problemas. Olha, Jesus, olha, em 30 anos de Canção Nova, se isso fosse verdade, eu falaria, olha, eu vou falar a verdade para você. Um dia eu falei para Jesus, Jesus, se eu tivesse imaginado tudo o que eu ia passar, eu acho que eu não teria aceitado não, o seu chamado, viu? Se eu pudesse imaginar as coisas que eu já passei. E eles ficavam esperando esse rei. Por isso, quando o anjo anunciou a Maria, disse para ela, olha, ele será chamado Filho do Altíssimo. Você darás à luz, conceberás o ungido do Pai, o verdadeiro Messias. Só que ela entendeu que ela seria a mãe do Messias. Mas aí que vem a chave dessa palavra, que une essa palavra a nós hoje. Esse reino não terá fim. Esse reino é o reino da eternidade. E aí, aqui a palavra começa a demonstrar o que realmente Jesus, sendo rei, ele veio reinar. Qual era o principal inimigo que Jesus venceu? Não é o problema econômico, isso é muito pouco para Jesus. Não é a IA. A IA não é nada para Jesus. Não é as doenças e as enfermidades, as tecnologias. Isso aí é pequeno para Jesus. Jesus venceu o nosso maior inimigo. Qual é o nosso maior inimigo? Não é o demônio também, não. O nosso maior inimigo se tornou, depois do pecado, a morte. Esse é o inimigo que nós mais tememos, não é verdade? Quando nós passamos principalmente por uma situação de enfermidade, o que nós menos queremos é morrer com essa enfermidade. O que a gente mais pede... Eu me lembro que quando eu fui diagnosticada com câncer, eu cheguei no consultório médico com a biópsia e eu não acreditava naquela biópsia. Eu queria repetir o exame. E o médico falou assim para mim, repetir o exame é a última coisa que você precisa fazer agora. Porque isso que eu estou vendo aqui é o que eu vejo aí. Então não perde tempo em repetir esse exame, não. Aí a segunda pergunta que eu fiz para ele, tá, mas então tudo bem, por que esse negócio veio parar dentro da minha boca? Sendo que eu não bebo e eu não fumo. E esse tipo de câncer só dá em pessoas que bebem e fumam. Por que eu tive esse câncer? Por que eu? E ele virou para mim muito calmamente e falou, minha filha, sem justificativas. Eu não sei, a ciência não consegue explicar por que você está tendo esse câncer. E aí eu virei para Deus. Por que Deus? Por que eu? Por quê? Eu que entreguei minha vida. Eu que busco uma vida de santidade. E o Senhor permite que eu tenha essa doença. Terceira pergunta que eu fiz para o médico. Tem cura? O médico falou, tem grandes chances de cura, sim. Mas tem cura mesmo? Tem grandes chances de cura. Você vai precisar passar pelo tratamento, mas o tratamento pode trazer bons resultados. Mas tem cura? Tem possibilidade, sim. O médico jamais vai falar assim, você vai ser curada de cara. Ainda mais pelo estágio que já estava. E aí, mais uma vez, ele me arremessou para aquele que me chamou. Com a resposta dele,
Ele não disse, mas ele disse, vai lá. Dentro do meu coração eu senti ressoar. Vai lá naquele que te chamou. Vai lá naquele que te escolheu. Naquele que te consagrou. Não é? Porque ele está vindo hoje, novamente. Aquele mesmo rei que veio, aquele rei que se encarnou, ele vem hoje, nesse câncer na sua vida. Ele está te visitando. E quando o Senhor nos visita hoje, naquilo que nós vivemos, seja, igual eu falei, da forma que for, é para nos preparar para a sua vinda definitiva. E eu, gente, como consagrada, eu reconheço e eu admito para vocês. Eu morria de medo de morrer. Morria. Eu não queria falar nem essa palavra. Por quê? Porque o meu pai teve câncer. E o meu pai faleceu, depois do diagnóstico, em 60 dias. Depois do diagnóstico, ele fez a cirurgia não resolveu. Quando ele saiu do centro cirúrgico, o médico chamou a família, nos chamou e falou assim, olha, se o seu pai resistir a essa cirurgia, nós vamos ver o que nós conseguimos fazer. Mas não há muito o que ser feito. Ali, o meu mundo desabou. Eu nunca podia imaginar que Jesus não fosse curar o meu pai. Eu vivia com Jesus um relacionamento de troca. Senhor, eu te dei minha vida. E aí, o que o Senhor vai me dar em troca? Era assim que eu vivia. Eu vivia com Jesus como se ele fosse um remédio. Jesus, está doendo. Vem aqui tirar essa dor. Jesus, está difícil. Vem tirar essa dificuldade. Jesus, está pesado. Vem aliviar meu fardo. Era assim que eu vivia com Jesus. E aí, como Jesus não me atendeu, porque meu pai faleceu, eu me revoltei com Jesus. Ele veio me visitar, ele bateu na minha porta, como consagrada. Mais uma vez ele disse, minha filha, você é minha, confia em mim. Eu te escolhi, você é minha. Confia que eu tenho o controle do tempo. Eu não vim só naquele tempo. Eu já dei a minha vida. Eu vim como rei. Os meus não me conheceram. Mas o meu reinado já venceu o maior inimigo, que é a morte. Você não tem o que temer. Você não tem o que temer. A morte não tem a palavra final na sua vida. Mas eu não queria saber. Eu falava assim para Jesus, olha Jesus, tudo bem, a morte não tem a palavra final, mas eu perdi meu pai. Eu não vou ter mais ele aqui comigo. Nunca mais eu vou ver meu pai. Nunca mais eu vou abraçar meu pai. Nunca mais eu vou ouvir os conselhos do meu pai. E eu vivi como revoltada na Canção Nova por mais de 10 anos. Uma consagrada, revoltada. Eu não vou mentir para você, não. Porque se nós não deixamos Jesus vir e reinar hoje, na realidade concreta da nossa vida, você pode ser um padre, uma freira, uma consagrada, um casado, um solteiro, um jovem, um velho, um idoso, um doente. Você pode ser o que você for, que você vai se afastar daquele que te escolheu. E romper a aliança. Porque o amor que Deus tem por nós não é um amor pequeno. É um amor igual a um casamento. Eu sei que casamento hoje em dia é complicado, né? Mas o verdadeiro matrimônio é aquele amor fiel. Outro dia aqui no santuário tinha um casal
celebrando, gente, 60 anos, 65 anos de casado. Esse é o amor que Deus tem por nós. É um amor de predileção, de escolha, eterno, fiel. Mesmo nos nossos nãos, nas nossas revoltas, nas nossas rebeldias, Ele nunca deixa de nos amar. Nós traímos, nós adulteramos, nós olhamos, deixamos Ele de lado, começamos a viver a nossa própria vida como se a gente soubesse muito bem o que a gente tem que fazer e tudo que a gente tem que viver. Mas Ele jamais se esquece e nos abandona. E mesmo nesse tempo todo que eu vivi à margem, vamos dizer assim, da minha consagração, Ele ficou me esperando. E olha aqui que bonito. É assim, Ele já, quando Ele pressente a nossa volta, igual o pai, Ele já sai e vai lá na estrada esperar o filho que resolveu voltar. Foi exatamente isso que aconteceu comigo no dia que eu cheguei aqui no Brasil, depois de ter passado um ano na Terra Santa, naquela minha revolta. Eu voltei de lá, porque o Dom Bruno me atendia e ele falava assim para mim: você precisa voltar às suas origens. Você precisa voltar ao seu primeiro amor. Você precisa voltar para a sua casa. Você precisa voltar para a sua família. E eu cheguei justamente no dia do Pai das Misericórdias. E ali foi um grande sinal para mim, que o Pai vinha ao meu encontro. Meus irmãos, a primeira vinda que o Senhor veio em carne e não foi acolhido, é porque Ele, como eu disse, esperavam um rei poderoso. E Ele se apresentou e Ele chegou como um bebê, numa manjedoura feita de madeira. E Ele viveu 30 anos escondido na sua Nazaré, vivendo como um trabalhador. Ele foi Deus conosco, como os profetas diziam. Ele será um rei, sim. Ele será justo. Ele governará sobre todas as nações. Mas a sua aparência é de homem. Por que ele veio assim? Por que ele se apresentou, se manifestou como homem? Porque Ele é um Deus conosco. Olha aí para o seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado. É Jesus. É assim que Jesus se apresenta. Foi assim que Jesus se apresentou. Jesus, homem. Jesus que precisava tomar banho. Jesus que precisava cortar as unhas. Jesus que trabalhava. Jesus que sentava à mesa. Jesus que devia ser bem comilão, não é? Que devia gostar de comer a comida de Nossa Senhora, que devia ser muito boa, não é? Porque quando a gente não sabe cozinhar, pede ajuda de Nossa Senhora, você vai ver como que a sua comida vai ficar boa. Então é porque ela é uma cozinheira muito boa. Então Jesus devia comer muito bem, não é? Jesus que dormia numa caminha, como todo mundo dormia naquele tempo. Jesus é um Deus conosco. Mas, como eu disse, Ele não foi acolhido. Hoje, Jesus continua vindo todos os dias, como Rei. Ele quer reinar no seu coração.
Santa Teresa e os grandes místicos da igreja dizem assim. E uma coisa, São João Paulo II dizia que nesse tempo que nós estamos vivendo, diante de todas aquelas realidades que o Jorge falou, tá? Se nós não formos místicos, nós não seremos nada. E aí você vai me falar assim, o que é ser místico? Ah, ser místico é uma coisa muito elevada. Não é para mim, não. Eu sou uma pobrezinha que reza o texto, vou na minha missinha, faço ali, leio minha palavra de Deus na minha liturgia diária. Eu não, isso aí é para gente muito aprofundada, para gente muito não sei o quê. Não. Sabe o que é ser místico? Ser místico é permanecer em Deus, é viver unido, é uma união com Deus. A vinda intermediária, que é a vinda que eu falei para você, que tem a primeira vinda que Jesus veio na carne e na fraqueza, para mostrar para nós de que Ele é rei, mas Ele é um rei homem, que vive tudo aquilo que você viveu, mas que venceu a morte na cruz, que é o nosso maior inimigo. Ele reinou sobre a morte e Ele reina sobre a vida. E aí, a vinda gloriosa, Ele vai vir como rei, na plenitude da vida, para nos levar à plenitude da vida. Vai ser a batalha final. Tudo aquilo que ainda a gente vê como sinais de morte, e a morte que nós ainda precisamos passar como uma passagem, será vencida definitivamente. Porque nós receberemos o nosso corpo glorioso. E esse corpo mortal, e aí sim, a morte desse corpo vencerá. Não é? Porque a nossa alma já vai viver na morte que nós vivemos agora. Mas com a vinda de Jesus em glória, a morte do nosso corpo mortal será vencida. Nós receberemos, então, o corpo glorioso. E aí sim, nós receberemos a vida em sua plenitude. Mas o caminho entre a primeira vinda e a segunda vinda é a vinda intermediária. É essa vinda diária. A vinda de Jesus no seu dia a dia, de alguma forma. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei como Ele está vindo. Comigo, como eu disse, foi através do câncer. Ele veio. Gente, mas é preciso reconhecer Jesus. E não fechar a porta para Ele. Nessa vinda que Ele faz, uma coisa que nós precisamos para permanecer nele é: primeiro, como dizem os místicos, entrar dentro de nós. Porque essa vinda não é uma vinda visível. É uma vinda que acontece dentro. Só experimenta essa vinda, que é a vinda em espírito e em poder, quem entra dentro de si. E Santa Teresa fala que a porta para entrar no castelo desse rei, que é dentro de nós, primeira é o autoconhecimento. Por que é o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento nos leva à conversão. E aí entra, gente, aquilo que o Jorge estava falando, de todas essas realidades que nós vemos no mundo de hoje, o que é conversão hoje, nessas realidades que o Jorge trouxe? É reconsiderar a própria vida. É colocar em questão o jeito que nós estamos vivendo. Será que você hoje está vivendo como alguém
que vive com Jesus, que não só fala de Jesus, que não só acredita em Jesus, que não só busca Jesus, mas você vive e Ele reina em você. Ele é o rei do seu coração. Porque se Ele é o rei do seu coração, esse reinado, é Ele quem determina como você vai viver todas as coisas. Nesse reinado, é Ele que governa. Ele vai dizer como você vai viver o seu matrimônio. Ele vai dizer como você vai viver o seu namoro, você que é jovem. Ele vai dizer como você arruma a sua casa, se é com Papai Noel ou se é com presépio. Ele vai dizer como você vai viver o seu dia de Natal, se é com uma ceia farta ou se é indo à missa. Ele vai dizer se você precisa de uma roupa nova, se você vai se enfiar em dívida para comprar presente. Ele vai dizer o que é para ser vivido no dia a dia, porque Ele é o rei. E Ele precisa reinar nas coisas concretas. No carro que você tem, no sapato que você veste, no jeito que você se arruma. Será que você precisa pôr fazer um tratamento estético para comunicar Jesus? Será que para Jesus reinar na sua vida, você precisa de grandes coisas? Não. A gente não precisa de nada dessas coisas aqui desse mundo para que Jesus venha reinar na nossa vida. Gente, é assim que nós nos preparamos para a vinda definitiva, onde Ele virá como rei. Em rei, na sua realeza, na sua majestade, na sua glória. Se Ele não reinar hoje, nessa vinda do dia a dia, na sua vida, como você vai reconhecer o Rei da glória? Como é que nesse dia da realeza de Deus, você vai querer que Ele reine? Se Ele nunca reinou, para que você vai? Esse não é o seu rei. Pode ser outros reis, mas esse não vai ser o seu rei. E Jesus não vai estar feliz com isso, mas Ele vai fazer o quê? Nunca foi. Vai ser naquele dia. No dia da sua vinda é que você resolveu que Ele é o seu rei. Não, as coisas não funcionam assim no reino de Deus. Desculpa eu te dizer. E olha só, para finalizar, porque o nosso tempo está acabando. Não se perturbe o vosso coração. Com todas essas coisas que o Jorge falou, e outras que nem conseguimos falar, que estão acontecendo nesse mundo afora. Por quê? Crede em mim. Crede também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu já estou esperando por você. Eu já preparei a sua morada definitiva. O seu castelo interior, que hoje é a morada de Deus, ela também vai passar. Porque ela é de carne. Mas o Senhor está preparando a morada definitiva, que é o seu corpo glorioso, que vai reinar com Ele na sua glória. E aí o Senhor fala, eu já preparei. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos, mas eu já preparei. E depois que você tiver ido, e que eu tiver preparado esse lugar para você, eu voltarei e eu te levarei comigo, para que onde eu estiver, você esteja comigo. E nós sejamos um, eu em você, você em mim, e eu em tudo o que existe. Nós seremos um só com Deus. Mas você precisa preparar a vinda do Senhor hoje.
Não queira ser um com Ele no dia que Ele voltar, porque nesse dia vai ser tarde demais. Se você estiver dividido, você não vai conseguir ser tudo nele. Se você estiver dividido entre Ele e as coisas desse reino, deste mundo, se o seu reino interior estiver dividido, não vai ter como ir. Por quê? Porque é tudo nele e Ele em você. É tudo. E tudo, como dizia o nosso Padre Jonas, é tudo. É tudo em você. E aí, para terminar, ele fala: e para onde eu vou, vós sabeis o caminho. E esse sermão aqui, gente, é escatológico, viu? É para nós. E Tomé pergunta assim: Senhor, não sabemos para onde vais. Então, como podemos saber o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho. Permaneça em mim. A palavra para o tempo de hoje, enquanto nós esperamos a vinda em glória, é: permaneça em mim. Permanecer em Deus. Permanecer em Deus. E para fechar, eu quero só trazer um poema. Eu vou lançar um livro. Então, quem quiser saber mais sobre o que Deus fez na minha vida, eu peço, compre o livro. Vai ser lançado em março, com a graça de Deus. O nome do livro é O Espírito e a Esposa Dizem Vem. E nesse livro eu dou o meu testemunho completo, onde eu falo de tudo que Deus realizou e realiza na minha vida. Para encerrar, durante o meu tratamento do câncer, eu conheci uma santa, que é a Santa Hildegarda. A Santa Hildegarda, muitos aqui no Brasil conhecem a medicina dela. E eu me apaixonei pela vida espiritual dela. E é essa vida espiritual que eu também desejo para você. Onde o Senhor vem todos os dias e reina. E ela, numa das visões místicas que ela teve, ela descreve os céus novos e uma terra nova. E eu desejo que esse poema inflame no seu coração o desejo pelos céus novos e uma terra nova. Fique de pé. Coloque a mão no seu coração e escute esse poema que foi baseado numa das visões de Santa Hildegarda. Quando o juízo se cumpriu, silenciaram os relâmpagos, os trovões e os ventos. Você pode fechar os seus olhos. As tempestades cessaram. E tudo o que estava em desordem e instável se dissolveu num único instante. Uma paz, como um manto, cobriu toda a criação. E os eleitos, os que foram escolhidos, os que viviam o reino de Deus, brilhavam mais que o sol, tomados por uma alegria indizível, e subiam ao céu. Eram acolhidos pelo Filho de Deus e saudados pelo exército dos anjos. Ao mesmo tempo, infelizmente, os que se perderam eram arrastados e eles choravam com gritos e lamentos, acompanhados pelos espíritos malignos. O céu recebeu os justos, no alto um louvor tão imenso. A criação parecia renovada. O fogo já não queimava, o ar era leve, a água serena, a terra firme.
Os astros e as estrelas repousavam no firmamento como joias. Não havia mais noite, mas um único e eterno dia. Não precisarão de luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois serão iluminados com a própria glória do Senhor. A sombra da noite acabou para sempre. Nenhuma luz humana podia se ver, nem o sol se punha. O Senhor de tudo, em sua glória, iluminava os que pela graça haviam reinado com Ele. É essa vida que te espera, e é essa vida que nós desejamos. E é por isso que, como esposa de Cristo, como a igreja, como povo eleito, eu convido você a dizer: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor, hoje. Vem reinar hoje na minha vida. Vem, Senhor, tomar o governo de toda a minha existência. Tomar o governo da minha família. Tomar o governo do meu coração. Porque eu quero, Senhor, passando, vencendo esse inimigo da morte, reinar contigo em glória para todos sempre. Amém. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Coroado Ele vem, adorado Ele vem.